Santo Agostinho foi um filósofo e teólogo de grande importância para a filosofia cristã. Agostinho foi um filósofo e teólogo, que de maior destaque no processo de construção da filosofia cristã, motivo pelo qual ele é considerado um dos mais importantes pensadores aí do cristianismo, até mesmo da teologia como um todo, diga-se de passagem. De todos os tempos, Agostinho foi capaz de garantir a inter-relação entre o saber cristão e também o saber pagão. Santo Agostinho nasceu aí em Tagaste, Argélia, em 354 depois de Cristo, e faleceu em Hipona, Argélia, em 430 depois de Cristo. Por isso que o nome dele aí é Santo Agostinho de Hipona, devido aí, a cidade onde ele faleceu. Então, foi um grande pensador, um grande filósofo, um grande teólogo, um grande doutor da igreja, e também foi influenciado por Platão, foi discípulo de Platão, assim como Aristóteles. E no livro aqui sobre a vida feliz, nesse livro, pequeno livro, Santo Agostinho ele vai falar um pouco do seu educador, do seu professor, Ele vai dizer: e tendo lido algumas poucas obras de Platão, de quem considero seres um grande estudioso, e confrontando com os mesmos o quanto pude, também a autoridade daqueles livros que nos transmitiram os mistérios divinos, senti-me tão inflamado que logo quis erguer todas as âncoras, se não houvesse me movido em contrário à estima que tinha por algumas pessoas. Então, Santo Agostinho ele tem muita consideração, muita estima pelos escritos, as obras de Platão. E Santo Agostinho, como cada ser humano, foi um pecador, viveu nas coisas mundanas. Tem outro livro, um livro, As Confissões, onde ele vai confessar um pouco sobre a vida dele, é uma biografia. E tem também outro livro, A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, que vai retratar aí sobre o declínio aí do Império Romano, e abordar um pouco sobre aí a educação na visão de Santo Agostinho. Muitos podem não reconhecer a importância de Santo Agostinho aí na área da educação, mas Santo Agostinho teve essa grande importância aí, o homem e sua caminhada educativa, para Santo Agostinho. E olha só, Santo Agostinho vai dizer que é evidente que nem tudo o que dentre as criaturas é semelhante a Deus pode-se denominar sua imagem. Apenas o é a alma, a qual unicamente Deus lhe é superior. Só a alma é a expressão de Deus, pois natureza alguma se interpõe entre ela e ele. Então, somente a alma para Santo Agostinho podemos aí denominar semelhante a Deus, e não as criaturas humanas. Então, o homem é apresentado aí por Agostinho como um pecador, sendo o pecado responsável pela sua miséria, pela sua infelicidade, pela sua tristeza mundana. Então era por meio do pecado que o homem se afastava de sua alma superior e, consequentemente, aí se afastava de Deus, Por meio do pecado que o homem se afasta da verdade, se afasta do conhecimento, se afasta da sabedoria, se afasta da sua alma, se afasta daquilo que realmente é importante para a sua busca, a sua aproximação de Deus. Santo Agostinho também vai, em uma das suas obras, ele vai dizer: se a vida tende ao nada, foi por se ter desviado
né, por uma defecção voluntária de quem a criou e de cujo ser desfrutava. Foi por querer, contra a lei divina, gozar dos seres corpóreos, aos quais Deus a tinha colocado superior. Então, se o homem está infeliz, está triste, foi devido ao desvio que ele teve, né, de Deus, né, da sabedoria, do conhecimento, da verdade que é Deus. Era necessário, então, para Santo Agostinho, diante disso, que o homem se voltasse para a sua alma, se voltasse novamente para Deus, né, reconhecesse o seu pecado, né, onde se encontrava o verdadeiro conhecimento, porque para ele é na alma que se encontra o verdadeiro conhecimento. Então, Santo Agostinho, na Cidade de Deus, aqui no livro, na Cidade de Deus, ele vai dizer: é no interior do homem que mora a verdade. Então, para ele, é no interior, do homem, no seu íntimo, é na sua alma que ele encontra a verdade. E essa verdade é Deus. Não é no mundo dos homens, né? Não é no exterior, é nas coisas mundanas que ele vai encontrar a verdade e a felicidade, mas no seu interior, na busca de Deus. E ao tratar disso, né, Santo Agostinho apresentou uma proposta formativa que pode ser considerada autoeducativa, né? Era uma busca interior dirigida pelo indivíduo que deveria lutar contra o pecado conduzido por sua razão. Então, o homem, ao se sentir desviado pelo pecado, ele tem que ter essa proposta formativa, né? Em buscar, né, no seu interior, né, a alma e a aproximação de Deus, né? Então, o homem, ele tem que se voltar à verdade, né? Então, essa configuração da educação agostiniana demonstra forte influência platônica. Como eu falei, Agostinho tem uma grande influência de Platão, né? Que ele considera muito, tem uma grande consideração pelos escritos platônicos aí. E foi entendida em um primeiro momento como uma caminhada de purificação moral e excitação intelectual, pelo qual o homem ia identificando-se com a sabedoria. Então, ele agradece a Platão, né, aos escritos platônicos aí, que foi Platão que fez ele se aproximar aí da sabedoria, da bondade, da beleza, da felicidade suprema. Foi Platão que fez ele se aproximar de Deus. Platão, ao elaborar aí o mundo das ideias, né, o mundo inteligível. Então, ele agradece muito a Platão por ter tirado ele do mundo, né, dos homens, né, das coisas mundanas, do pecado, do supérfluo, e ter aproximado ele dessa bondade, dessa beleza aí que é Deus, da felicidade. Então, Deus era apresentado pelo pensador Santo Agostinho como a própria verdade, como a própria felicidade suprema e como fonte da verdadeira felicidade, ou seja, como resultado final da busca empreendida pelo homem, de modo que somente ao contemplá-lo seria possível alcançar a tranquilidade, alcançar o conhecimento, alcançar a educação, né, a sabedoria, né? Então eu vou finalizar essa busca, né, do homem, né, por Deus, né, pela educação, dizendo essa frase do livro A Cidade de Deus: é no interior do homem que mora a verdade. Então é no interior do homem que o homem vai encontrar a sabedoria, encontrar aí, né, a educação e encontrar Deus, né, o supremo ser divino.